pintura da Maria Sobral Mendonça, que se chama O Cerco de Lisboa, 1147, que propõe uma viagem à nossa memória coletiva, representa um momento-chave da nossa identidade como povo, a conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques, marco da formação de Portugal como reino independente. Mais do que olhar para o passado, esta obra convida-nos a pensar o que é ser português hoje, com todas as suas camadas de herança, orgulho, inquietação e vontade de construir. Vamos fazer uma pintura comentada, vamos começar esta tertúlia em movida. Estamos aqui neste momento sentados, mas vou-vos convidar a movimentarem-se ali até aquele átrio, onde a Maria vai fazer uma pintura, um comentário à sua pintura, para entrarmos dentro do contexto histórico. Temos como oradores a Filipa Roseta, arquiteta, professora universitária, conhece esta cidade como a palma da sua mão, é vereadora da habitação da Câmara Municipal de Lisboa, em final de mandato, e o José Ribeiro Castro, que é advogado, um homem de causas, é um político, de causas sociais, causas políticas, e é presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Traz-nos um livro, do qual também vai comentar um bocadinho, daqui a pouco, mas para já vamos nos dirigir à pintura da Maria. Vamos a isto? Se aproxima. Vem à frente. Eu vou explicar em traços gerais a pintura, porém quem fala e falou muito bem sobre esta pintura foi o Museu de Lisboa, um especialista desta época, mas em arte contemporânea. Aqui no centro vê-se certamente uma pessoa com uma espada, que é o nosso rei. A cor amarela, vou falar da simbologia e da forma como está representada. A cor amarela deve-se porque é a cor do Vaticano, da espiritualidade. E o rei era muito devoto, muito feliz e de facto o cristianismo com ele é de excelência. Daí o fundo amarelo. A capa é azul, devia ser vermelha, porque não devia usar com capas vermelhas, mas porque tem a ver com a cor que faz pesquisar, mas tem a ver com o Tejo e representam mais pessoas. Todas estas figuras que se cruzam estão em batalha, estão em exaustão, estão em sofrimento, estão numa euforia enorme e aqui temos o ouro. Esta faixa toda é, de facto, os mouros a serem conquistados, esta reconquista. A parte vermelha significa foi sangrento, como diz a história, foi sangrento. Essa história, certamente, eu fiz uma pesquisa e dessa pesquisa representei com a linguagem contemporânea. A pintura gosta-se ou não se gosta, isso é o princípio da pintura, fala connosco ou não fala. Teve um grande êxito no museu, a arquiteta chama-se e teve um grande êxito junto às atividades pedagógicas. O Museu de Lisboa fez atividades pedagógicas e esgotaram. Foi um êxito incrível, porque as crianças é uma linguagem que fala com elas. Portanto, o objetivo da arte contemporânea, neste caso, e da minha linha que é abstrata, apesar de termos a parte figurativa, e a tentar comunicar, falar da história para os mais novos. Porque nós temos a biblioteca e nós podemos ter acesso. A importância é falar da história aos mais novos. Daí esta linguagem que eu desenvolvo noutras partes da história que vou desenvolver para falar da história de Portugal, dentro desta linha muito vocacionada contemporânea e vocacionada mais para as crianças de uma forma pedagógica. Porém, está neste momento, a nível europeu, uma pintura no Louvre, e quando eu olhei, agora neste momento ando a Gulbenkian a fazer uma investigação, que é um concurso internacional para o Louvre, e vi algo,
tem a ver com isto, é muito mais abstrato, está a ser um êxito. Eu pensei, vamos então, até Paris, que é a altura da Paris ao longe de Portugal, uma das grandes cidades novas. Eu penso que agora é muito mais importante para ouvirmos os nossos leitores. Quem quiser pode aceder depois ao Instagram, há um pequeno vídeo que vai ser divulgado pela Magazine do Estado do Mar, que vai para as pessoas que quiserem ter acesso. Esta ideia de fazer esta tertúlia aqui demorou 2 anos. Eu estava aqui a desenvolver o meu trabalho em residência artística com a Varela Belas Artes. Era aqui que eu costumava estar nesta mesa a fazer algumas reuniões durante o dia, ou de comer uma canja no Covid, na altura que eu fui convidada para fazer uma bienal, representar Portugal numa bienal no Brasil, que foi adotada, mas fiquei aqui durante 2 anos a fazer várias peças que já foram para museus e que estão a correr, e uma delas foi escolhida na Bienal de Espanha Internacional. Portanto, fomos falando aqui com a Maria Augusta, a dona do espaço, que abriu as portas e vamos fazer uma vez por mês, vamos juntar aqui várias pessoas em várias áreas, num estilo cinematográfico, nas mesas, primeiramente nas mesas, e ver se na realidade nós conseguimos, através da contemporaneidade, juntar as pessoas. Obrigada por estarem cá, um dia tão quente, que é um dia de toda a gente ir para a praia, está toda a gente na praia a pescar-se, mas estamos aqui à volta da arte, do pensamento e da palavra. Portanto, Vamos voltar, voltamos. Mesa, agradeço a vossa convite, cumprimento a editora, a Ministra Mendonça, a quadro. Nós temos uma sociedade histórica no quadro dela, que esse é o seu estilo, que se chama Lusitânia Pátria Minha. Portanto, que eu continuo a trabalhar sobre temas históricos e a provocar a reflexão sobre esse tema. A conquista de Lisboa, respondendo à pergunta, foi extremamente importante. Puxou a população portuguesa para o sul. Aliás, nesse ano, a conquista de Santarém e de Lisboa, portanto, puxou a linha do Mondego para Lisboa. Na próxima. Portanto, em 1147, os portugueses conquistaram Santarém, parece ajudados por um judeu, Iaia Ben Iaia, que bombardeou Lisboa, onde houve uma aliança que provaria ser determinante para a história de Portugal. Que é a aliança dos ingleses, a mais velha aliança do mundo. Normalmente nós recordamos e bem ao século XIV, no primeiro tratado ainda no reinado de Dom Fernando I, de Dom Fernando, e depois o tratado de Windsor, de Lisboa, de Dom João I. Mas tem um primeiro episódio na conquista de Lisboa, porque os cruzados ingleses foram determinantes na conquista de Lisboa. O pai de Afonso Henriques era um cruzado, um antigo cruzado, Henriques de Henrique, e o outro primo, o Raimundo, casou com outra filha do rei de Leão, a Dona Urraca, e o pai de Afonso Raimundos, que seria o Afonso VII de Leão, que deu a independência do Reino de Portugal. Portanto, esses cruzados estavam no caminho da Terra Santa, escalaram no Porto e aí foram convencidos por Dom Afonso Henriques a juntarem-se na empresa da conquista de Lisboa. Lisboa já tinha sido cristã umas décadas antes, mas depois foi perdido. Quando andava com Afonso VI, de Leão, o avô de Afonso Henriques, acho que conquistou Toledo, portanto, houve ali um momento de vantagem dos cristãos
e que chegaram até Lisboa. Mas Dom Henrique tinha essa responsabilidade como condado portuguesense, defendia o flanco oeste da península, não teve meios para guardar esse território, essa cidade, e, portanto, a ofensiva almorávida tomou. Portanto, é quase que uma reconquista, não só referente à reconquista moura, da invasão de 711, mas quase uma reconquista da cidade que foi cristã. Foi uma conquista muito dura, muito difícil, como se vê pela duração do cerco. O cerco durou de julho até fim de outubro, 25 de outubro, que é a data da queda da Praça das Nove. E, portanto, com todas as durezas que têm os cercos e várias fregas, portanto, sim, foi uma conquista sangrenta, como ali foi referido, como foi também algumas no Algarve. Mas foi uma conquista decisiva, dessa vez, fez chegar a linha cristã do Mondego Lotés, como disse, e depois partiu para o sul. Houve muitas outras conquistas, ainda no reinado dos Henriques, o sul. Ele chegou a ir até Torrilho, ele conquistou Torrilho, parece impossível, portanto, a mancha da Lusitânia, até ao interior do Piauí e Língua Espanhola, depois perdeu isso tudo por causa do famoso desastre de Badajoz em 1169. Mas, portanto, Portugal já tinha algumas praças e deu forais a sul do Tejo, é uma conquista muito importante e não sei se estarei cá em 1947, mas é importante que comemoremos os 900 anos da conquista de Lisboa, em 1947, assim como os 900 anos do Foral de Lisboa, que é de 1179. Portanto, em 2079, com muitas bênçãos do Papa, não sei lá, da Santa do Paulo, e, portanto, mas isso é uma forma de fazer a passagem para o tema deste livro e deste livro. Eu tenho a ideia, mesmo antes de ser presidente da Sociedade Histórica de Portugal, de que nós portugueses, nós Portugal, temos dois capitais imateriais absolutamente fantásticos. Um é a história, o outro é a língua. E ambos tratamos muito mal. Nós não temos ainda noção da riqueza extraordinária do que é a nossa língua. Enfiamos devotas, golos na prova de baliza, em vários espaços internacionais, nomeadamente na União Europeia, muito bem. Nós somos talvez os lusófonos mais incompetentes de toda a língua no seu continente. Então, os angolanos são mais competentes que nós, na União Africana, o Brasil é ótimo, na América, e nós somos bastante tímidos, apanhados, mas esse é um grande capital. Já sempre envolvido na comemoração dos 800 anos da língua portuguesa, em 2014, e pronto, é uma forma de puxar para a língua, porque assim não fazem anos, mas português vazio. E o outro é a história. A nossa história é verdadeiramente extraordinária. Porque nós fizemos um país, não somos um país poderoso, com grande art power, mas com uma presença notável em todo o mundo. Nós temos uma diplomacia muito importante, com grande atividade. Nós somos muito respeitados no Oriente. A história dos portugueses no Oriente é uma coisa verdadeiramente fabulosa, porque não é tanto a história das conquistas, a Batalha do Rio, a conquista de Malaca, mas é a história no Ceilão, onde temos poder, no Japão, onde temos poder, na Malásia, na Tailândia, no Reino do Céu. Portanto, aqui um português levava Portugal às costas e, portanto, deixou uma memória extraordinária. Portanto, isto é um grande capital e nós precisamos levar um banho de história e nada como celebrar 900 anos. O nosso faz 100 anos, e o que é que se faz nessas festas? Pensaram duas fotografias, olha a voz, olha. Portanto, é essa alegria toda que se faz nas festas centenárias.
Eu sinto isso na forma que estamos a tratar disto, só que ainda não pegou o suficiente, ainda não temos o apoio indispensável para que isto soe como uma ideia nacional, aqui nos espaços de língua portuguesa, como em Timor, eu também agora estive hoje com o João Paulo Oliveira Costa, que esteve em Timor e conta coisas extraordinárias que eu ainda estudei, e, portanto, é uma coisa que reforça a nossa autoestima, faz-nos conhecermos melhor, e a ideia dos 900 anos não é apenas comemorar o século XII, não é apenas comemorar o Dom Afonso Henriques, e a sua mãe, e o seu pai, e os seus filhos, não. Nós temos que conhecer bem esse período, mas é celebrar os 900 anos, Camões, o Vasco da Gama, o Saramago, o Fernando Pessoa, as pessoas que fazem a nossa história e a nossa cultura ao longo destes 900 anos. Nós éramos um povo bastante improvável. Se alguém viesse aqui na altura, aquele filme Regressar ao Futuro, não é? Portanto, se alguém viesse no passado, isto não tem hipótese nenhuma. Porque nós éramos uma série de pessoas com tradições distintas, às vezes de territórios, como aqui na cidade de Lisboa, e outras, de forma geral, judeus, mouros, moçárabes, celtas, descendentes de lusitanos, visigodos, alanos, suevos, por aí fora, com várias tradições, cristãos, muçulmanos, judeus, do ponto de vista religioso, provavelmente cristãos. O papel da Igreja é fundamental na formação e na fundação de Portugal. Daí também a ida de Afonso Henriques para Coimbra e a fundação do Mosteiro de Santa Cruz. E os portugueses formaram-se depois de Portugal ao abrigo da bandeira de Portugal. Por isso, e, portanto, a história. O reconhecimento da Santa Sé foi essencial. Foi. A Santa Sé eram as Nações Unidas da altura, não é? Portanto, para os reinos cristãos da Europa, que é o nosso espaço geopolítico era ocultado. E, portanto, nós fizemos. Há um rei neste processo que é fundamental, que é o rei Dom Dinis. É um rei, talvez, que tenha uma visão estratégica. Foi já um rei não conquistador. O pai dele tinha conquistado no continente que havia conquistado, o Algarve, e ele já não teve mais nada para conquistar. Ainda assim, foi ele, e não o pai, que definiu a última fronteira, o Tratado de Alcanices, que os reinos de Leão e Castelo, portanto, os nossos vizinhos, não é todos os hermanos, às vezes nem tanto, mas os nossos vizinhos. E quanto vizinhos mais irmãos, estamos juntando uns com os outros, é tudo estranho. Mas como vizinhos nós damos juntos. E sempre foi assim que fundou a Marinha, fundou um almirante genovês para fundar a Marinha, oficializou o uso da língua portuguesa, obrigou a que todos os documentos de acordo passassem a ser elaborados naquilo que era já na altura a língua portuguesa, não como hoje. Nós podemos conhecê-las pelas cantigas da MIP, como é que falava na altura. Ele, um livro por sinal, era também um poeta, trovador, portanto era um rei que fundou uma universidade, um rei extraordinário na estruturação mental e material do país. Não, depois o resto dos descobrimentos, então às vezes digo, nós fizemos a língua portuguesa e como a língua portuguesa viajou, navegou por todo o mundo, fizemos a língua portuguesa uma língua internacional. Portanto, conhecer a nossa história é muito importante para, não faz geral, encher de orgulho, é evidente que é desconhecer as atividades negativas, como nós escondemos, nós divulgamos, a Inquisição é uma história terrível, sobretudo é uma coisa que nos interroga, como é que foi possível que durasse 3 séculos? Não foram 30 anos, 3 séculos. 3 séculos. Começou no século XVI e acabou no século XIX. Foi abolida na primeira Assembleia Constituinte. Na prática já não existia desde o final. Oficialmente, ainda temos um massacre de 1506 num lar de São Domingos, à frente do Palácio. Sim, não, mas isso estamos aí. Nessa altura ainda não havia Inquisição.
a visão começa a ser diferente. Agora, esse massacre não é de facto. É um fenómeno do populismo, se quiser. Não foi uma coisa instigada. Foi uma graça que aconteceu. Nasceu uma peste que havia na cidade, e os mitos que dizem que eram judeus. Portanto, eles tinham sido os responsáveis. Portanto, depois foram 2 dias livres. O Dom Manuel, como estava com o Alentejo, a ordenar a repressão, com uns dominicanos do massacre, outros a parte da igreja contra, mas isso é um episódio isolado na história das relações com os judeus, mas que representou um momento de fragilidade e de ruptura, que foi relativamente fácil espalhar, que eles diriam ser fake news. Portanto, e talvez possa ser uma alerta para os nossos dias. Mas foi um fenómeno decisivo, não foi uma questão da Inquisição. Não era nada com o massacre dos judeus, onde de facto intervinha, às vezes ali no Rossio, o Teatro Nacional Dona Maria II, eram os batismos forçados. Para poderem ficar os judeus, eram batizados à força, e esses batismos aconteciam ali, com formações desde 1500 até 1700, ao final do século XX. Mas a abolição oficial foi apenas em 1820. Pelo menos a Assembleia Constituinte aprovou a gestão da República. E, portanto, isso é uma questão que e também a escravatura. Inventámos, pratigámos-la e tornámos-la global. O problema é que a escravatura é beneficiar os seres humanos como se fosse uma mercadoria, uma pedra. Tá. Portanto, a globalização fez-se tudo e também Mas também levámos novos mundos ao mundo a esse aspecto dos humanismos portugueses. Os descobrimentos são uma realização extraordinária. Não devemos de forma nenhuma misturá-lo com a escravatura. A escravatura não foi feita por causa dos descobrimentos. Nem os descobrimentos foram feitos para encontrar escravos. Agora, nessa globalização social, circularam o cravo, as especiarias e também os escravos. Aqui, assim, foi o primeiro país a abolir a escravatura e Dom Sebastião terá escrito uma carta à Régia, se não me engano, em 1570, com o intuito de determinar, de meter um fim à escravatura também. O que eu acho que é extraordinário, a escravatura existiu sempre em todo o mundo, na Grécia Antiga, na Roma, no Egito, nas civilizações antigas, mesmo na América pré-colombiana, na América, que não teve contacto nenhum com a Europa, com a Ásia, havia escravatura. Portanto, a escravatura era uma prática habitual. E o que se passou no contacto com o Ocidente em si, com a escravatura, é que o Ocidente fez abolir a escravatura. Isso nunca tinha acontecido. Povos escravos, o fim de Esparta, entre os romanos, mas nunca foi abolida a escravatura. A escravatura só é abolida, são ingleses, e depois contagiou a outros. Em Portugal, a abolição da escravatura começou com José, no final do século XVIII, e depois levou quase um século a terminar, graças a uma Estado Brasileira, que talvez o grande grupo da política e da atividade portuguesa que concluiu a abolição da escravatura. E foi proibida a nível internacional. Essa proibição nunca existia até esta abolição e a inclusão das operações de direitos humanos. Portanto,
Nos 900 anos também, depois sobre isso, e achamos que é um momento. Portanto, é isto a ideia que estamos a apresentar. Este livro é o primeiro volume de uma série de volumes que acabará em 2085. Será em 2085. Não serei eu, certamente, não serei eu, não faço. Quero tentar só um bocadinho sobre os presentes diplomáticos da época bem retratados. Pois bem, mas não deixo isso para ler em livros mais bonitos da Isabel de Lima Braga. Portanto, é de facto uma série bastante variada de temas e queremos trabalhar com as escolas, trabalhar com as autarquias. Temos um subprojeto específico que se chama Forais da Fundação Municípios de Portugal, portanto são 60 forais que foram atribuídos desde o pai e a mãe do José Henriques até ao próprio José Henriques, que é o que morreu. E puxamos por esses forais porquê? Não só porque permitem dizer as terras que fizemos de Portugal já estamos a comemorar 900 anos, antes de Portugal existir, mas sobretudo porque estes forais foram um instrumento importante para a construção da nacionalidade. Estes forais faziam comunidade, as autarquias contemporâneas são um bocadinho o eco desse espírito, e portanto, um dos instrumentos principais de construção da nacionalidade portuguesa foram os forais. Não só, obviamente, os José Henriques, mas também o Tio Deu, o Neto Deu, os Dom Dinis foi trouxe para forais, os chamados forais dionizinos, depois também Dom João, e depois houve uma série, no tempo de Dom Manuel, uma espécie de Mozinho da Silveira, no século XVI, que reformou os forais todos, praticamente substituiu os forais todos por uma nova geração de forais chamados modernos. E é muito interessante estudar, ouvir as características especiais de cada um deles, a relação com os judeus, com os mouros, que parecem alguns, e, portanto, essa construção do tecido social e comunitário da nova nação portuguesa fez também muito por aqui, e pela aliança direta que os povos tinham com o rei, por cima dos novos, por cima da nobreza e também muitas vezes por cima do clero. Portanto, essa relação direta que os povos tinham a partir das suas terras com o monarca foi muito para já das inclusões. Muito obrigado. Filipe Roseta, vereadora da Habitação, da Câmara Municipal de Lisboa, tem aqui uma herança histórica muito grande, muito importante. De que forma é que esta memória histórica também passa para a vida de um político hoje em dia, que preocupações é que tem na preservação histórica do edificado de Lisboa? Já, boa tarde, obrigada por estar aqui. Está a funcionar, está, minimamente. Está a funcionar. De vez em quando funciona. Funciona, exatamente. Mas eu acho que se eu falar assim, eu estava aqui a ouvir, eu acho que e concordo absolutamente com tudo, mas acima de tudo os nossos grandes tesouros são a língua e a história. Mas eu acrescentava, obviamente, a forma da cidade. A forma das cidades, ou seja, porque a forma das nossas cidades são um tesouro físico que nós herdamos de geração em geração. E era só um bocadinho isto que eu queria falar, ou seja, no fundo, nós apanhamos estas memórias e aprendemos a ser numas cidades que nós herdamos e onde nós vivemos, e onde nós habitamos. Portanto, a cidade é, na verdade, aquilo que nos liga à tal história, aos tais 9 séculos de história, é a própria cidade. E eu, por acaso, se eu soubesse que tem os meus livros, eu escrevo muito sobre a Avenida da Liberdade, tenho 3 livros sobre a Avenida da Liberdade, para dizer a história da Avenida da Liberdade, que é uma história incrível e fantástica, e portanto vou aproveitar a Avenida da Liberdade para vos contar. Nós deixamos todos os anos a Avenida da Liberdade para fazer. Eu sei, já lá estive, portanto vou escutar. Agora, a coisa aqui vocês, por exemplo, a história só para vocês pensarem, mesmo que ninguém saiba nada de história
Nada, não sabem nada da história da cidade, não sabem nada da história de coisa nenhuma, não sabem, não aprenderam, não leram, não fizeram. No dia em que houver uma revolução, todos os cidadãos sabem que têm que estar na aventura. Isto é uma coisa incrível. Isto é uma coisa incrível. Ou seja, ninguém não tem que dizer a ninguém que se existir algum problema vamos todos para a aventura. Porque há um conhecimento tácito que aquele é um espaço coletivo que nos toca a todos. E isto é uma coisa incrível. Aprendemos a ser, como sociedade, da forma da cidade. E depois vamos realmente ler a história. E a história da humanidade é magnífica, mas antes disso, ou seja, antes de ser avenida, a avenida já era qualquer coisa, porque a revolução foi a luta entre os monárquicos e os republicanos, deu-se na avenida, porque estavam os monárquicos cá em baixo e os republicanos lá em cima a dispararem cá para cá. Era um campo de guerra, foi um campo de guerra, antes de ser avenida foi um campo de guerra. Estavam lá em cima a disparar, as grandes lutas da cidade foram aí. Quando os nossos foram para a Primeira Guerra, desceram à avenida. A nossa gente, os nossos, que somos nós ligados todos para a avenida. Há esta ligação comum. Quando a mocidade do Salazar também descia à avenida, mas também desceu à avenida ao 25 de Abril. Portanto, ela dá para tudo. Ela acolhe tudo. Toda a gente que se lembre de fazer alguma coisa vai descer à avenida. E isto é uma coisa que eu acho que só nós aprendemos a ser, aprendemos a história, aprendemos a conviver, aprendemos a ser lisboetas pela forma da cidade. E a história da avenida mostra isto e, portanto, é um desafio enorme quando estamos a trabalhar a cidade. Nós sabemos falar pela própria forma que a cidade nos está a dizer, mas também sabemos que não a podemos congelar. Portanto, sabemos que a avenida tem isto tudo, não é? Portanto, lá está, e também as próprias vitórias do futebol, alguém tem dúvidas que se ganha este ou aquele vai para o Marquês. Ninguém tem que votar, ninguém, não é preciso Facebook, não é preciso redes sociais, a pessoa sabe, porque vive aqui, que aquele é o espaço onde nós todos temos que estar, que aconteça o que acontecer. Isto é a força da forma da cidade. E isto é uma coisa que eu acho que nós temos, e isto é o que nos une. A cidade está-nos a educar e nós nem sabemos. Nós andamos todos os dias na cidade, a ir para casa, para o trabalho, e estamos a ser educados por ela. E nem sequer sabemos. Ela não está a conversar convosco, está-nos a formatar. A maneira de nós sermos. E ao nível da reabilitação, do edificado mais antigo no centro histórico, diz tanto às pessoas e que nem sempre existe uma preocupação, como existe noutras capitais europeias, que é uma coisa muito evidente. Há essa preocupação de fazer mais trabalho nesse sentido. Ao longo da história, há uns momentos muito conservadores, momentos onde é para deitar por abaixo, momentos onde é para manter tudo. Onde é que nós estamos agora? Eu gosto sempre daquela metáfora que as pessoas dizem, esta coisa entre a memória e a inovação. Toda a gente sabe que não podemos congelar também a cidade, não é? Eu acho que entendemos que se nós congelarmos apenas a cidade tal como ela é, depois não podemos crescer. Não podemos ter inovação, não podemos ter desconfortos. A própria avenida foi a destruição do passeio público. Ergueram-se 2.000 assinaturas contra a consolidagem de usagem, porque ia destruir o passeio público, era o primeiro jardim público da cidade, construído por Marquês de Pombal. Portanto, imaginem o que é que foi destruir o primeiro jardim público construído por Marquês de Pombal. Portanto, foi uma coisa, quer dizer, estava a sociedade portuguesa toda, esta gente é doida, vai destruir uma coisa incrível. Portanto, como é que é possível? Portanto, em toda a história da própria vida, aquilo que nós agora queremos proteger foram movimentos de inovação brutais. O próprio jardim público, eu estou voltando à avenida, mas é uma boa, mas é sempre um bom sítio onde eu vou celebrar. Mas, ou seja, isto para dizer o quê? É divertidíssimo, porque se vocês virem ali nos anos antes do 25 de Abril, há projetos aprovados pela Câmara de Lisboa para destruir tudo o que está à volta dos restauradores. Tudo, e alguns foram destruídos, efetivamente, não é? Portanto, há edifícios que foram destruídos e nós já nem nos lembramos. Portanto, no fundo, a cidade vai se transformando e vai adquirindo novos hábitos e a pergunta é sempre, mas onde é que está o equilíbrio? Onde é que mais é demais? Ou seja, o que é que eu tenho que manter? O que é que eu posso transformar? E eu gosto sempre da metáfora do pássaro, não é? Quando nós falamos entre a memória e a inovação, como é que nós fazemos este equilíbrio? Lá está, um pássaro que só tem memória, não é o pássaro que não voa, está ali e não voa. Mas um pássaro que é só inovação é um pássaro que só voa, mas não vê. Porque a memória dá a visão. Então nós temos que voar e temos que ver. A memória é que dá a visão de onde é que nós vimos e para onde é que nós vamos, dá a perspectiva.
certo? Mas a inovação é fundamental, porque se nós não tivéssemos metropolitano na vida, se não tivéssemos canalizações na vida, se não tivéssemos iluminação pública na vida, que originalmente não havia, foi o primeiro sítio também que a iluminação pública, se nada disso tivesse acontecido, estávamos ainda na cidade medieval, porque quer dizer, nós temos que dar passos em frente até para introduzir a tecnologia e o conforto na cidade. Mas depois temos que proteger também a memória da cidade. Agora, este equilíbrio é muito divertido. Até onde é que ele vai, até onde é que ele é vivo? O que eu sugiro sempre... Os meus amigos são sempre os melhores amigos. Vamos lá ver aqui o que é. Tá bem, também isto foi bem metido aqui, os meus amigos são sempre os melhores amigos. Mas o que eu acho sempre, o que eu direi sempre é deste equilíbrio, o que é que nós devemos manter e o que é que nós devemos abrir. Eu sou arquiteta, não é? Portanto tenho aqui uma grande defesa da grande arquitetura, e a grande arquitetura pode ter 9 séculos, ou pode ser feita ontem. E o que eu acho, a grande coisa é que tem de ser boa arquitetura, tem que ter qualidade, e nós conseguimos avaliar o que é que tem qualidade e o que é que não tem qualidade. Destruir uma coisa com uma qualidade imensa, como estava previsto destruir o Mundial, o hotel, quer dizer, para fazer um edifício completamente anónimo, não. Portanto, é um bocadinho, a pessoa tem que tentar perceber o que é que está a substituir o quê. Agora, a única constante de uma cidade é a mutação. A cidade é como se fosse um ser vivo gigante que vai mudando. Os 9 séculos de história, ela foi transformando-se, vai sempre sendo transformada, com muitas forças a reagir contra, a reagir a favor, a reagir contra, somos nós as forças que reagimos contra e a favor, e depois o que é que ganha? Se ganha manter ou se ganha fazer novo. Temos a força das pessoas que defendem as ideias. Isso também é muito interessante. No fundo, imaginei, vou ou não vou deitar abaixo do edifício. Se eu tiver uma movimentação enorme a proteger aquele edifício, provavelmente não vai abaixo. As pessoas querem aquele edifício, vão defender aquele edifício para elas, são elas, é o seu próprio contexto. E portanto o edifício não vai abaixo. Se não tiver ninguém a defender o edifício, provavelmente vai abaixo e ninguém provavelmente percebeu que ele existia. E até então, mais tarde podem vir a dizer que era uma coisa notável, mas ninguém o defendeu. Na verdade, eu acho que somos nós que temos que defender a nossa cidade. Temos que querer que se mantenha e que não se mantenha. Portanto, entre aquilo de dizer, mas mais conservador ou menos conservador, tu vai uma cidade como Veneza e pensa, é magnífico, mas parado no tempo, não é? Há uma paragem no tempo. E mesmo assim, Veneza tem várias coisas de inovação que foi bastante para a frente. Nós não podemos ser assim em Lisboa. E lá está, eu como sou fã da Avenida, eu cheguei a dar embates onde há pessoas ainda hoje que dizem que não devia ter sido construída a Avenida, que não devia ter sido destruída para ser construída. E ainda hoje existem historiadores que dizem, não, os puristas não, o passeio público não devia ter sido destruído. Portanto, eu quando pego na Avenida para fazer toda a minha investigação, a tese do doutoramento, é porque acho que há ali um rasgo brutal, e é um rasgo de inovação. É esta coisa que nota-se muito quem anda pelas capitais, cidades italianas, que há um cuidado com a preservação de edifícios antigos. Sim, aqui é assim. E que aqui não se nota tanto, eu não sei se é intencional. É assim, não, eu acho que eu discordo em algum dia. Eu acho que, apesar de tudo, Lisboa é uma capital que tem uma grande evolução. Se nós olharmos para Roma, portanto, ou seja, Roma também tem uma grande evolução. Tem o centro histórico, que é bem antigo, mas vai tendo partes novas sempre, não é? Sim, sim. E tem que ir tendo partes novas. Mas essas partes novas têm que ter uma certa reabilitação e que não. Eu acho que é mais no investimento, mas se nós olharmos para trás, eu lembro muito bem da Baixa estar a cair aos bocados, não é? Portanto, não tinha interesse nenhum, ou da Praça do Comércio em ser um estacionamento, portanto, nós já demos passos muito grandes. É melhor a Praça do Comércio não ser um estacionamento, que já foi, não é? Portanto, é melhor. Portanto, já demos passos grandes para reconhecer a qualidade imensa daquilo que nós temos. E nós queremos. Nós compramos praças nos últimos anos. Podemos dizer, não temos praças. A Praça Maior tem imensas praças, e eu acho que as pessoas já lutam por isso e querem isso, isso é importante, não é só quem está e quem toma a decisão que também fazemos. Nós agora queremos este movimento, que já foi público, estamos a tentar classificar a Baixa Turmalina como património mundial Unesco, que era ótimo, para tentar ver se conseguimos manter aquele núcleo com alguma característica que ainda tem, apesar de já está muito alterado, na parte do edifício já está muito alterado, muito alterado. Mas nós temos agora uma coisa muito interessante, que é, tivemos agora, vamos reconstituir o Torreão Sul, por exemplo, o Torreão Sul, vocês veem ali. A operação do projeto de arquitetura é de reconstituição, já é uma coisa que, sei lá, há 20 anos atrás ninguém falava disto. É reconstituir com os materiais da altura. Se eu falasse com os arquitetos há 20 anos atrás, diziam que para ser da época tinha que ser em vidro e metal, essa também é a diferença. Eu aprendi assim na faculdade, já
Infelizmente a faculdade já é 31, já é no século passado, tem 20 anos, mas já vão 30. Ou seja, foi assim que os meus professores me ensinaram. Mas agora, ao lançar aquela empreitada, eu já posso lançar hoje em dia, dizer, não, eu vou reconstituir duas tecnologias tradicionais com o qual ele foi feito. Porque essas próprias tecnologias são património. E se eu as destruo, eu estou a destruir património. Portanto, eu tenho que tentar perceber, enquanto ainda sei quais são essas tecnologias, e vou pedir aos arquitetos que as voltem a fazer. Portanto, o Rio Sul é um bom exemplo. Portanto, nós queríamos fazer isso também num pavilhão habitacional na Baixa, ou seja, reconstituir uma coisa que já não existe, mas ainda temos conhecimento para reconstituir. E isto é muito interessante. Força, Gostaria de lembrar que Lisboa tem 200 anos. Foi abaixo, também não. Tem 200 anos. Não. Baixa tem. Eu acho que A Baixa tem 200 mas é baixa. Não fomos bombardeados na Segunda Guerra Mundial como foram todas as capitais europeias, não é? Todas as capitais europeias foram bombardeadas. Por isso é natural que nós tenhamos, assim, eu posso ser professora de Suíça e Irlanda não foi, também eram neutros. mas também moro aqui há 20 anos em Lisboa e moro perto da Avenida da Liberdade, sei perfeitamente a nossa criadora está a falar. Mas estamos assim, um bocadinho nos últimos 20 anos, na zona da Baixa, da Liberdade, tem havido grande construção agora. Tem havido grande construção, eu acho que tem havido grande construção. E aliás, comparando com a Itália, mesmo comparando com a Itália, estava a dizer a Itália, uma pessoa vai à Itália e vê que também eles precisam de muita coisa, há muita coisa para reabilitar. Eu não sinto que nós estejamos, eu acho muito interessante, e não é só Lisboa e Itália, é esta ideia de reconstituição ter entrado nas grandes cartas de reabilitação de património mundiais. Ou seja, é um tema, já é aceitável, não era há 20 anos atrás. Está na agenda e é aceitável. As cartas, como é que se reabilitava o património, tem fases. Às vezes é para fazer tudo, às vezes, agora, esta fase que nós estamos agora aceita e defende a reconstituição dos materiais da época, que é uma coisa muito interessante, porque dá valor ao património imaterial, ou seja, ao saber construir, saber fazer aquela argamassa. Isso tem um valor em si. E eu, para saber fazer aquela argamassa, então tenho que fazer o edifício com a argamassa que ele foi feito e tenho que descobrir como é que ele se faz, e nós estamos a fazer assim no pequeno. Ou seja, eu também não acho, olhando para outras, eu acho que. Mas lá está, a Baixa foi um rasgo de inovação, portanto, a própria Baixa é um rasgo de inovação incrível, é uma coisa completamente estratosférica, não se fazia assim, é como fazer agora um edifício completamente sustentável, que funciona, que tem a energia pura, que é uma coisa mesmo fora do normal, foi quer dizer, o Kant falou do terremoto de Lisboa e falou da inovação da Baixa, foi um terremoto de modernidade teve ondas na Europa. E nós temos que perceber, andar agora a reabilitar a Baixa, não posso dizer que tem que manter o passado. Aquilo é uma peça inovadora inacreditável, o princípio da prefabricação. Portanto, é toda uma história de modernidade que eu não posso dizer agora, eu não posso dizer que só vou conservar quando aquilo é uma peça de informação brutal. Portanto, eu tenho que continuar a ir à Lua como eles foram. Eu tenho que continuar a olhar para a frente. Sou profundamente progressista, aliás, o facto de estudar a viabilidade é mesmo por isso, são rasgos de modernidade que a nossa cidade tem. A Baixa, a viabilidade, são rasgos de modernidade que volta e meia, muito pouco, com alguma pouca frequência, há um rasgo de modernidade e a cidade muda, cresce, vai para o futuro, cresce para o futuro, aparece outra. Portanto, mas não tem que necessariamente destruir o passado, ou seja, ela vai crescendo com o passado. E, aliás, é muito interessante que a viabilidade, comparando com as avenidas de Madrid, estou falando com as avenidas de Paris, com os Champs-Élysées, por exemplo, portanto, em Paris eles destruíram uma data de coisas para fazer as grandes avenidas e nós tentámos manter, como era um projeto de expansão para a oposição, um projeto de reconstituição do centro, nós mantivemos uma data de coisas, porque a maior parte da coisa era expansão, porque não tinha destruído tanto. Destruímos algumas coisas, mas não destruímos muito para fazer a nova cidade. Isso também é interessante, ou seja, eu acho que não escolho entre conservar tudo e ser completamente inovadora, porque acho que as duas coisas são necessárias e temos que conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Conservar sim, há muitas iniciativas para conservar, há muitos incentivos para conservar, e lá está, a Câmara neste momento tem um concurso para conservar o Rio Sul, para reconstituí-lo, que é interessantíssimo. É um desafio interessante para os arquitetos. Como é que se reconstitui uma coisa que já não existe? Agora, daqui para a frente,
Acho que o caminho tem que ser sempre a dois. Lisboa nunca foi uma cidade conservadora, não foi. Sendo que alguns dos edifícios da Baixa, ao serem reabilitados nestes últimos anos, ou pelo menos neste século, permitiram que se destruísse a Cruz de Santo André. Foi péssimo, foi uma desgraça, por isso é que eu estou a dizer, nós queremos reconstituir, não sei se vocês viram nas notícias, mas nós conseguimos adquirir um edifício da Baixa, que é uma coisa incrível. Nós, a Câmara, adquirimos e fez uma permuta com uma Irmandade e adquiriu um edifício da Câmara para fazer habitação acessível na Baixa, para fazer habitação jovem para a população da Baixa. E ao fazer isto, nós vamos pedir aos arquitetos para reconstituírem, porque já há dos edifícios da Baixa há para aí 10 que ainda são originais. Os outros já têm a parte interior toda destruída, as Cruzes de Santo André, a maneira toda como era feito está destruída. Então nós estamos a dizer que eu estou a falar. Agora, a ideia, imaginem o que é reconstituir. É interessante, nós temos o conhecimento, nós temos engenheiros que sabem como é que se faz, ainda, não sei até quando. Portanto, nós temos que reconstituir tal como ele era, no sentido não é de onde é que era a janela, onde é que era aquilo, é tal como era o sistema construtivo com o qual a Baixa foi feito, que isso é que era inovador em si também, para além de todo o desenho da cidade, e ao fazer isso estamos a dizer, não vamos reconstituir a Baixa toda, não conseguimos, mas pelo menos fica com memória daquilo que a Baixa era, mas o terreno também é muito importante reconstituir, ou seja, a ideia de reconstituir com o sistema construtivo da altura é uma ideia que me parece bastante interessante, e voltando também às Cruzes de Santo André. Primeira área urbana do mundo a ser construída de modo a resistir a terremotos. É património. Deveria de ser património da humanidade. Nós estamos a tentar, só que o que o Unesco nos diz é precisamente isso, é que não tem, já foi muito destruído. É o que o Unesco nos diz, já foi muito destruído. Nós argumentamos, não, mas isto é um rasgo de modernidade, tem o traçado da cidade em si, ainda tem alguns edifícios e vamos tentar reconstituir outros. Portanto, nós estamos a fazer esse caminho, porque eles dizem, vocês já deixaram de destruir isto tudo, agora querem classificar. Já está tudo registrado, agora querem classificar. Não pode ser. Na verdade, eu acho que essa visão é uma visão muito superficial, porque basta andar nas ruas da Baixa e eu lembro, por exemplo, de andar em Setúbal e também senti isso, que é, apesar da degradação, apesar das alterações, apesar da negligência, aquela arquitetura é tão forte, estava a dizer ao bocado educado, e eu também senti isso na arquitetura espanhola urbana, que é aquela regra é tão forte, aquela arquitetura é tão forte, que ela educa-te e tu és mais feliz, senta na sexta, a pessoa é mais feliz quando é quase está rodeado de beleza e ordem. Beleza e ordem. Eu sei, mas isso é a tua opinião e achas que sim, nós estamos a tentar convencê-los, nós acreditamos que vamos conseguir. Acreditamos que vamos conseguir classificar a Baixa, mas não vai ser fácil. Também se pode viver a Baixa na rua, não é só tipo os edifícios. Nota-se de facto que há um cuidado hoje em dia na população, na malha urbana, que não aconteceu no passado. Há 30 ou 40 anos atrás e mais para trás, enfim, não falo só na Baixa Bonalinho, naquele cuidado do Marquês de Pombal, foi buscar, quem foi buscar para projetar a Baixa, mas se virmos a Avenida da Liberdade, até entre campos, um conjunto de edifícios que eram característicos que, uma parte deles, desapareceram, que é uma tristeza. Falo monumental, mantém-se, os empresários mantêm-se ainda de pé, não é? É uma das poucas casas grandes, o Palácio de Souto Maior também, são poucos aqueles que perduram ainda nas outras artérias principais da cidade. E hoje em dia, de facto, esta atenção, este cuidado, é de facto salutar está a ter. Mas eu também acho que assim lá está, por exemplo, eu moro ali nas avenidas e durante muitos anos ali nas avenidas e eu vi muitas daquelas casas dentro da terra a irem abaixo para construírem lá outras cadinhas, mas que compra, portanto, porque era uma tristeza, mas eu acho que se houvesse uma movimentação maior, quando isso acontece é sempre mais fácil. Ou seja, tem que haver uma movimentação, quando há uma casa incrível que está a ir abaixo, tem que haver uma movimentação da população, não pode ser só uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas. Eu acho que nós temos que ter esse hábito dos ingleses, que os ingleses têm muito esse hábito. Se mexem em alguma coisa que eles não querem, aquilo não vai. Ou seja, não vai, não deixam passar, ou seja, não. Eu acho que a população tem que ter essa defesa. Eu quando sou Martim Dias, por exemplo,
Exatamente, não vai ter cidade. Não, mas esta série é uma. É assim. O que eu acho mas é isto, ou seja, eu acho que já também a altura da arquitetura é outra. Uma altura, nos anos 90, que os arquitetos tinham outra maneira de. Nós estamos a falar na altura das adoreiras, portanto, era outra arquitetura, era outra maneira de ver a cidade. Hoje em dia não é assim, portanto, houve uma altura em que a cidade, os arquitetos dos anos 70 achavam que era para deitar abaixo a cidade histórica, houve uma altura que era assim, diziam que a cidade histórica era para desaparecer, para ser tudo uma cidade moderna. Há arquitetos que dizem isto nos anos 70, não é? E é precisamente essa altura em que deitam abaixo alguns edifícios da Ordem da Liberdade, que há esta ideia. Mas hoje em dia não é assim, portanto já aprendemos que não é assim, portanto os arquitetos não é assim, porque fizeram-se crimes incríveis, deitaram abaixo coisas ainda assim incríveis. Portanto, aprendemos que não é assim, mas também não é preservar tudo, como dizem-se depois outros aqui, ou depois há toda uma outra linha que diz que é para preservar tudo e não mudar nada. Portanto, nós temos que andar ali no meio e a escolha é o que é que se preserva, o que é que não se preserva, e eu acho que vai muito do que é que a população está disposta a lutar por. E por isso é que eu também chamo sempre a atenção para as pessoas lutarem pelo seu bairro, lutarem pelas coisas que não querem ver desaparecer. Porque é mesmo a lutarem, a organizarem-se e dizer isto não pode ir, porque tem que ser uma voz, quando de facto há qualquer coisa que está em causa, isto tem que ser uma voz. Agora, é claro que há muito mais sensibilidade da parte do património que não havia nos anos 80, mas nem é porque era outra altura, era outra época. Consciência, formação geral das pessoas, ou seja, há toda uma, lá está, nos anos 50 as cidades históricas iam desaparecer, como o museu, que é um arquiteto que diria que as cidades históricas iam ser arrasadas, porque eram completamente ineficientes, e Paris ia ser tudo arrasada, e ia ser tudo arrasado, e ia ser tudo Nova Iorque, todos nós íamos ser Nova Iorque. Portanto, quer dizer, houve uma teoria assim, não é? Depois, entretanto, arquitetos como o Nuno Portas, que hoje infelizmente marca o dia de hoje, não é? Pelo que nos deixou, portanto, que ele dizia que não, a importância que não pode ser assim. Isto eram os modernistas puros, diziam que era para destruir tudo. Depois havia os outros, que eram os humanistas dentro do modernismo, Nuno Portas, António, diziam que não, que obviamente que não, que a cidade tinha uma história, que tinha uma leitura, tinha que haver que não podia ser assim, que as coisas tinham que ser integradas, e quando ele faz precisamente o edifício na Avenida da Liberdade, ou quando faz a igreja do Sagrado, fazem coisas adaptadas à nossa realidade topográfica de Lisboa, com vários níveis, e sem aquela modernidade que tem que destruir tudo à volta. Portanto, ou seja, nós temos esse modernismo humanista que acaba por juntar as duas coisas. Portanto, o que eu acho é que, o meu apelo é sempre este: se virem alguma coisa que acham que não deve ir abaixo, organizem-se, porque as pessoas de facto organizando-se têm força, têm voz, e a cidade é nossa, portanto, quando vai abaixo que é nossa, é a nossa cara, é aquilo que nós vemos todos os dias, é a nossa referência, é a nossa maneira de ver a vida, é a nossa maneira, ensinou-nos a viver, portanto, nós aprendemos a viver nestas ruas, e portanto, se de repente uma coisa nossa vai abaixo, há uma coisa incrível, que eu por acaso quero acrescentar, que não tem nada a ver com Lisboa, mas tem a ver com eu conheci os arquitetos chineses, ele ganhou o Príncipe, o Wang Shu ganhou o Príncipe da arquitetura quando foi os Jogos Olímpicos de Pequim. E o governo chinês, o que eles fazem, não é uma maneira comunista, portanto chegam e mandam abaixo, era preciso fazer os Jogos Olímpicos, mandavam abaixo o quarteirão inteiro, exatamente. Portanto, era assim, agora amanhã sai tudo, porque é preciso fazer aqui não sei o quê, sai tudo e mandam abaixo tudo. E o Wang Shu, arquiteto, quando chega um dia para ver as grandes obras dos Jogos Olímpicos, vai visitar a avó e percebe que a rua da avó tinha desaparecido. E vê um monte de escombros na rua da avó. Ele era arquiteto, ia visitar os grandes obras espetaculares, arquitetos contemporâneos, tudo altamente. E ele vê a rua da avó desfeita e pensa, há qualquer coisa aqui que eu está bem, isto não é possível, quer dizer, há qualquer coisa aqui que não pode ser. Então pega nos escombros da rua da avó e faz um museu às obras dos Jogos Olímpicos com os escombros da rua da avó, que neste momento é o museu onde se tira mais fotografias de todas. As pessoas vão se casar à frente daquele museu. Quer dizer, ele ganhou o Príncipe, que é o Nobel da Arquitetura, com este museu, basicamente, com este museu, era um arquiteto, ficou de tal maneira chocado, foi buscar os restos das obras da Casa Lei, fez um museu que é cheio de restos de escombros, não é? Só para uma espécie de ídolo a tudo o que tinha sido escolhido para fazer as grandes obras de arquitetos internacionalmente conhecidos, que ele não era, que ele era apenas o chinês, arquiteto chinês. E ganha o Nobel da Arquitetura com isto e faz a peça que os chineses mais gostam de todos os jogos da arquitetura, porque reconhecem os materiais das casas. Ele diz que as pessoas vão lá, naqueles cômodos, isto eram azulejos que eu tinha em casa de não sei o quê, conhecem alguma coisa daquele museu que não conhecem das outras obras. Portanto, ou seja,
seja, há uma coisa que a cidade faz parte de nós, é mesmo como se fosse uma família, é muito forte, é muito afetivo, não tem nada de, não é nada, portanto, é aquilo que nós somos, e se desaparece uma parte daquilo que nós somos. E, portanto, a pessoa tem que lutar por isso. E esta é a história A importância da memória é fundamental para a construção do país.